Yellowstone, ícone natural do Zeoatrilho do Tilton, 300 degraus perto das Lower Falls. Ao entardecer, o uivo do lobo toma conta do ar nos vales de Yellowstone, o parque mais antigo dos Estados Unidos e do mundo. O macho alfa levanta a cabeça, inclina ligeiramente para trás e emite um longo, sonoro e profundo gemido que zigue-zagueia entre os salgueiros e os álamos até que se funde com o cosmo. A alcateia imita formando um coro ancestral que faz tremer as entranhas, não de medo, mas de emoção. Vamos ao seu encontro no Vale do Rio Lamar, que representa a alma bravia do Parque Nacional de Yellowstone, provavelmente o melhor local dos Estados Unidos para observar fauna selvagem. Os amantes da natureza posicionam-se com câmaras fotográficas ao longo das ribeiras do Lamar, na esperança de que a sorte os favoreça e lhes conceda o espetáculo de um lobo a perseguir a sua presa favorita, o enorme veado local. Em 1872, o presidente dos Estados Unidos Ulysses S. Grant assinou a lei que protegeu esta imensa extensão de território indomável, 9.000 km2 encaixados entre os estados de Wyoming e Montana e uma pequena porção do Idaho. Yellowstone nasceu como o primeiro parque nacional do planeta. Contudo, nem isso evitou que em 1925 fosse caçado o último exemplar do lobo cinzento. Com a sua reintrodução em 1995, não só se restaurou o equilíbrio perdido como se recuperou igualmente a essência do parque, o verdadeiro factor que desencadeou o desejo de o promover. Yellowstone, na verdade, antecipou até em vários meses a criação do Serviço Norte-Americano de Parques. Hoje, é um santuário de fauna, pois preserva os grandes carnívoros e herbívoros do planeta. O outro ícone do parque é o bisonte. O grande herbívoro das pradarias esteve prestes a passar para a categoria de lenda no século XIX, depois de décadas de abates indiscriminados. Alguns sobreviventes encontraram refúgio e prosperaram. Hoje, a população local supera os 4.000 indivíduos. É difícil descrever a sensação vivida quando se avista o primeiro búfalo. Pode acontecer nas pradarias de Madison, sob o olhar do Monte Innes, percorrendo somente uma dezena de quilômetros desde a porta oeste. Apesar da certeza de que serão avistados, o visitante chega a duvidar dos sentidos. Até que um bisonte se cruza mesmo no seu caminho, parcimonioso, conhecedor da sua própria força e tão próximo que seria possível acariciá-lo. Ao longo dos dias, o visitante verá centenas, mas na sua memória os bisontes estarão para sempre ligados à planície fértil do rio Madison. Os Big Five, Six, Seven. Não há uma certeza quanto ao número de grandes que habitam Yellowstone. O bisonte, o lobo e o urso são indiscutíveis, mas a partir daí existem diversas listas. 3 ungulados competem pelas posições 4 e 5, o alce, o veado e o carneiro selvagem. Há quem reivindique que a seleção de indispensáveis deve incluir o puma, embora seja escasso e quase impossível de ser visto. Em qualquer dos casos, a lista de animais que se conseguem observar em Yellowstone é, por sorte, suficientemente ampla para conseguir contentar todos: urso negro, coiote, veado da Virgínia, antilocapra, pelicano, águia pescadora, cisne trombeteiro, cão da pradaria, marmota, pigago americano. E o mais interessante é que a maioria deles é facilmente observada, especialmente durante as primeiras e as últimas horas do dia. O parque tem normas muito restritas a respeito da observação da fauna que convém conhecer antes de empreender qualquer itinerário. Yellowstone configura-se com uma mistura de Shangri-La, de um local alheio à passagem do tempo, de um relato do Oeste no qual se pode postular como pioneiro de terras desconhecidas e de um espaço lúdico onde simplesmente se pode divertir. Os seus 8.983 km2 articulam-se em redor de uma rede de estradas. A estas somam-se teias de trilhos que introduzem o visitante num universo de horizontes heterogêneos que permitem escolher entre passeios simples, caminhadas mais exigentes e rotas para entrar em territórios recônditos depois de dias de caminho e noites passadas sob as estrelas. A complexidade do relevo proporciona vislumbres de beleza sem descanso. Os rios esculpem vales de labirintos lacustres entre os quais vagueiam os alces. Outras vezes alimentam lagos onde pescam as garças e nadam as lontras e os castores. E frequentemente encaixam-se em canhões pelos quais a água se precipita num rosário de cascatas: Gibbon Falls, Fireulle Falls, Mystic Falls, Kepler Cascades, Undine Falls, Wright Falls. As mais conhecidas e comoventes são as Lower Falls, onde o grande canhão do rio Yellowstone se estreita até quase estrangular o caudal entre as paredes de um prolongado precipício. Os odous ou chaminés de fadas surgem das profundidades como dentes afiados em cujos nichos nidificam aves de rapina. Depois do estrondo e da nuvem de gotas volatilizadas,
A corrente cai do seu rumo horizontal e despenha-se a grande altura. As pradarias, as montanhas e as florestas cobrem quase 2/3 do parque. Aí, domina o frondoso pinheiro lodgepole, a palavra que poderia ser traduzida como vara de tipi e que relembra que esta foi a terra das nações índias. Embora localizado na Cordilheira das Montanhas Rochosas, Yellowstone ocupa uma zona de transição entre as grandes planícies, o sul do Planalto e o norte da Grande Bacia. Isto transforma-o num excelente exemplar da floresta temperada e dúctil, além disso, de grande variedade paisagística e biológica. Ao mesmo tempo, faz do parque uma encruzilhada. Embora tenham sido os Crow habitarem o vale do rio Yellowstone, a região viu igualmente a passagem de pés negros, Chozones, Banouks, Grosventre e inclusivamente Sioux. A paisagem volta a captar os sentidos do visitante para os embarcar num mar de pausados sobressaltos e poderosos caleidoscópios. O olhar funde-se com pequenos arcos íris ondulantes. O olfato e o paladar percebem o amargo hediondo do enxofre. O tacto capta a energia do solo e sente a umidade quente da água, dispersa em finos chuviscos que não vêm das nuvens. E a audição acolhe a respiração de uma terra viva que exala o seu poder com a contundência de um canhão. Se existe algo que o ambiente obriga a recordar de forma permanente é o fato de o visitante se encontrar sobre um supervulcão que está ativo. Em frente do magnífico Riverside Geyser, em pleno apogeu do seu jorro ascendente a 23 metros sobre o rio Fireole, o visitante conseguirá reportar-se a épocas passadas do calendário geológico. Há 640 mil anos, o ponto quente que está subjacente sob a superfície de Yellowstone provocou a última grande erupção das 10 que já aconteceram ao longo de 12,5 milhões de anos. Como consequência, formou-se uma imensa caldeira com quase 4.000 km2. Este supervulcão constitui o coração do parque, cuja atividade alimenta mais de 200 geysers, fumarolas e milhares de fontes termais. Ao caminhar pelo Pergeyser Basin, a maior concentração de geysers do mundo, o assombro do visitante será comparável ao que deveriam ter sentido os primeiros homens brancos que entraram neste território. Esses caçadores e exploradores anteciparam-se à expedição de Washburn Langford do ano em 1870 e a que foi liderada por Ferdinand Van Devere em 1871. Que definiram as bases para a declaração de Yellowstone como área protegida. Um deles foi Jim Bridger que, ao regressar das suas longas viagens, descreveu montanhas de cristal e lagoas fumegantes. O topógrafo do exército J.W. Gunnison acreditou nele e viajou até Yellowstone para o confirmar. No seu regresso, falava de solos que retumbavam como o galopar dos cavalos, de jorros que disparavam com roncos aterradores e de fontes onde a água era tão quente que permitia cozinhar. É inquietante ler as crônicas de Gunnison sabendo que, mais tarde ou mais cedo, Yellowstone voltará a entrar em erupção. Por isso, o visitante acaba por ser percorrido por um calafrio perante as explosões do geyser Faithful, ou quando o embaque Basin observa a atividade do maior dos geysers, o Steamboat, capaz de elevar colunas de água a ferver a mais de 90 metros de altura. As fontes termais constituem outro dos aliciantes originados sob o solo do parque. Em Porcelain Basin, vestem-se de um opaco e brilhante turquesa mas, geralmente, são tão transparentes e banhadas de tantas cores que parecem portais para outros mundos. A mais famosa é a Grand Prismatic Spring, pelo seu tamanho e os seus intensos tons vermelhos, azuis, amarelos, verdes e ocres. Talvez o visitante fique ainda mais surpreendido com as nascentes mais pequenas, como a delicada Morning Glory Pool. Curiosamente, as cores das fontes devem ser os micro-organismos que prosperam com o calor. A caminho do norte existem diversos pontos de visita obrigatória. As fumarolas de Roaring Mountains, as paredes vítreas de Obsidian Cliff e a muralha de colunas basálticas de Shapeater Cliff, junto do Gardiner. O principal objetivo é chegar a Mammoth Hot Springs e contemplar estas nascentes singulares originadas pela água quente que, ao deslizar pelas vertentes, vai depositando em cada patamar o carbonato de cálcio que transporta. O resultado é uma paisagem fantástica de perfis ondulados e cores pastel que esculpe novas formas todos os dias. Dito Roosevelt depois de ver a árvore petrificada e as montanhas refletidas em Floating Island Lake, o visitante dirige-se a Canyon Village. A caminhada detém-se nas piscinas sulfurosas e nos poços de sulfur Cauldron e Mu Vulcano, aproximando-se depois de Dragon's Mouth Spring, talvez comparável a uma porta do inferno. O emblemático Fishing Bridge oferece a primeira panorâmica do lago Yellowstone, com 352 km2 e a metade meridional dentro dos limites da Grande Caldeira.
É o maior lago de montanha dos Estados Unidos. Na sua margem esquerda, encontra-se o Institume, uma baía circular cuja origem se situa numa erupção ocorrida há 174 mil anos. O Institume Geyser Basin oferece outra coleção de fumarolas, geysers junto da margem e fontes termais como a Baspool que, com 16 metros, é a mais profunda do Parque Nacional. Há um século e meio, Warren Gus Ferris, funcionário da American Fur Company, decidiu comprovar se seriam reais as maravilhas que se contavam sobre Yellowstone. Transformou-se sem querer no primeiro turista do parque. No livro que escreveu depois da viagem, Life in Rocky Mountains, 1840, notou: perante a magnitude e o insólito que avança sobre os meus olhos, tive de exclamar, como a rainha do Sabá, que não me tinham contado nem metade. Caderno de viagem. Chegar. Salt Lake City recebe voos internacionais. Cody e Jackson são os aeroportos domésticos mais próximos. Deslocar-se. A melhor opção é o automóvel ou autocaravana. Dormir. O parque tem 9 hotéis e 12 zonas para acampar. Permissão de entrada. Deve adquirir uma autorização por pessoa e por veículo. Inclui a visita ao Parque Grand Teton.